Olá, irmãos, tudo bom com vocês? A nossa gravação, a gravação do estudo, ela deu alguns problemas técnicos aqui que acabou caindo a gravação, não quis mais retornar à live. Mas como eu mandei para vocês no Facebook e também falei para alguns irmãos, aí eu estou fazendo um vídeo com o estudo, vou refazer o estudo aqui num vídeo e estarei postando para os irmãos aí poder acompanhar com a gente esse estudo de Tiago. Tiago capítulo 1, a partir do verso 2. Então, acompanha comigo aí esse estudo. Consegui montar ele de uma forma até melhor aqui para a gente poder acompanhar junto, ok? Como a gente leu lá no livro de Tiago, no capítulo 1, né, a gente vai começar a ler a partir do verso 2, tá ok? A partir do verso 2 a gente vai começar a ler aí no livro de Tiago, tá certo? Então diz assim: Meus amados irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Em algumas traduções está provações, depende da tradução. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá a todos liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de um lado para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu rosto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem variação alguma, nem sombra de variação, né, em algumas traduções. Mas a gente vai começar vendo aqui do versículo 2 em diante. Meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por várias provações. Por quê? Opa, peraí que saiu fora aqui. Opa, aqui. Tiago, capítulo 1, 2 em diante. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações ou provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Irmãos, eu quero falar aqui, né, como eu falei, de três lutas que nós temos, três grandes lutas, três grandes inimigos que nós temos que vencer. O primeiro inimigo que nós temos que vencer é o desespero. Nós não podemos nos entregar ao desespero, né, à afobação. As lutas, meu irmão, ela vem para todos nós. As lutas vêm para todo mundo, as provações elas vêm para todo mundo, as tentações elas vêm para todo mundo. Ninguém está livre delas, todos nós vamos passar por elas. A diferença que nós temos que ter com o mundo é no tocante à paciência que nós temos para passar na tribulação, na provação.
Porque a provação, a Bíblia nos fala, onde nós estávamos aqui lendo, a Bíblia nos fala que a prova da nossa fé, né, quando nós somos provados, isso produz em nós paciência. E é a paciência que nos ajuda a passar pelas provações. Porque você sabe e nós sabemos que toda provação ela tem um tempo, ela não dura para sempre. A Bíblia diz assim que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Não vai durar para sempre. Essa prova que você está passando, esse momento que você está passando não vai durar para sempre. As pessoas que estavam acompanhando na live, eu até comentei com eles sobre esse tempo que nós estamos passando, sobre essa pandemia, o coronavírus, né, que nós estamos passando por isso e é um tempo. É um tempo, não vai durar para sempre. Talvez hoje nós estamos, muitos de nós confinados, restritos de muitas coisas, algumas pessoas até entediadas já, mas saiba você que se você tiver paciência, se você não se entregar ao desespero, se você não tomar uma atitude precipitada, vai passar. Vai passar para todo mundo. Todos nós vamos passar por isso, mas a diferença que nós temos que ter nessas situações é o que nós vamos colher de tudo isso. Quando nós passarmos de tudo isso, o que isso vai provocar em nós? O que essa provação vai trazer para nós? Nós temos que ter paciência, sabendo que todas as coisas traz um ensinamento, traz algo positivo para as nossas vidas. A palavra de Deus diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que você passa coopera para o seu bem. Tudo o que você passa coopera para você, é para melhorar a sua vida, para melhorar você, é para te aperfeiçoar até chegar o dia em que nós nos encontraremos com Cristo. Nós temos que ser aperfeiçoados. Você e eu precisamos ser aperfeiçoados. E qual é a forma que Deus nos aperfeiçoa? Através de lutas, de provações e da permissão dele que nós passemos por tentações. Assim nós vamos nos aperfeiçoando para Cristo. Assim nós vamos nos aperfeiçoando para um dia nós nos encontrarmos com Ele. É como o apóstolo Paulo fala lá no livro de Filipenses, que ele não havia encontrado a perfeição, mas ele fazia uma coisa, ele fazia assim, prosseguindo para o alvo, prosseguindo para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. E qual era o alvo dele? O alvo dele era encontrar a Cristo, era se encontrar com Cristo aperfeiçoado. Ele diz assim, não que seja perfeito, mas uma coisa eu faço. Irmão, nós não somos perfeitos. Não há ninguém perfeito aqui nessa terra. O único perfeito que pisou nesta terra foi Jesus Cristo. Do resto não tem mais ninguém. Mas uma coisa, uma obrigação nós temos na nossa vida é de nos aperfeiçoarmos, é de melhorarmos a cada dia. E como nós provamos que somos aperfeiçoados? Através das lutas e tribulações, através das dificuldades. É ali que nós somos aperfeiçoados e é ali que nós somos provados, se realmente nós somos aperfeiçoados, se nós melhoramos em alguma determinada área da nossa vida. Você, nesse momento de tribulação que está na sua casa aí, talvez restrito de muitas coisas, você pode melhorar no seu convívio familiar, você pode se aperfeiçoar no seu convívio com Deus, você pode se aperfeiçoar no seu convívio consigo mesmo. Talvez você não tinha tempo para ler um livro, para estudar a palavra de Deus, talvez você não tinha tempo para orar, para jejuar, para meditar na palavra de Deus. Se aperfeiçoe nesse tempo, com paciência, sabendo que vai passar. A luta tem um hino antigo, um corinho antigo que diz assim, a luta vem e passa, não desanime não. A luta vem e passa, meu irmão, não desanime, ela vem e ela passa. Aproveitemos de tudo para melhorar, para nos aperfeiçoar.
Então, a primeira coisa que nós temos que lutar é contra o desespero. A primeira coisa que nós temos que lutar é contra a afobação. Meu irmão, não tome atitudes precipitadas na sua vida, tenha paciência. Não troque, como se diz por aí, os pés pelas mãos, tenha paciência. A luta vai passar, o momento difícil vai passar. Você já passou por situações difíceis, eu tenho certeza, na sua vida, assim como eu já passei, por momentos que parece que o coração quer sair pela boca. Mas saiba de uma coisa, isso passa. Já passou algumas vezes com você, já passou comigo várias vezes. E não é diferente. Tenha paciência. Aprenda com as suas lutas. Aprenda com as suas dificuldades. Aprenda com os seus inimigos. Aprenda nas suas guerras. Aprenda nas suas tentações. Veja só, a segunda coisa que nós devemos lutar. A primeira, nós não devemos nos entregar ao desespero. E a segunda coisa que nós não podemos ter na nossa vida, que nós devemos lutar contra ela, é a incredulidade. Não seja incrédulo. Olha o que a palavra de Deus diz aí, ó. Presta atenção no que a palavra de Deus diz aí para nós, nos versículos à frente, ó. Tenha paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E se algum de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando. Olha só, peça com fé, não duvidando. Peça acreditando, não seja incrédulo, não tenha dúvida no seu coração. Olha por que você não pode ser incrédulo, olha por que você não pode ter dúvida, porque a palavra de Deus diz assim, ó: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aquele que é incrédulo, aquele que duvida, ele não recebe nada do Senhor. Aquele que é incrédulo, aquele que duvida, ele não recebe aquilo que ele espera do Senhor. A primeira coisa que você tem que ter é paciência, mas só paciência não basta. Você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que crer que Ele é com você. Você tem que crer que Ele vai intervir na sua vida. Você tem que ter uma esperança viva dentro de você. Você não pode perder a esperança. A esperança tem que estar aí dentro de você. E você tem que prevalecer com ela. Você tem que permanecer com ela. Você não pode ser levado hoje pela sua fé em Deus e amanhã você logo colocar a sua fé numa pessoa, ou colocar a sua fé numa outra religião, ou numa outra palavra, ou num outro Deus que você tenha, ou que você pense que existe. Você não pode hoje acreditar e amanhã duvidar. Você não pode hoje ir dormir crendo e amanhã acordar duvidando. Você tem que permanecer crendo. Você não pode duvidar no seu coração que Deus é contigo, que Jesus é contigo, que o Espírito Santo está com você, que você vai vencer, que você vai conseguir, que Ele vai te ajudar, que Ele é com você, que essa luta vai passar, que a luta ela vem e ela passa. Você não pode duvidar disso, você não pode duvidar que Ele vai te ajudar. Você não pode duvidar que você vai ser aperfeiçoado nisso. Você não pode duvidar que em Cristo você é mais do que vencedor. Você não pode deixar que a incredulidade entre no seu coração e você pare de crer nele. E você pare de crer que Ele pode te ajudar, que Ele pode te salvar. Há uma grande corrente de pensamento no meio até mesmo cristão, aonde quer tirar essa esperança de nós, que nós podemos esperar algo do Senhor, algo de bom do Senhor. É claro que eu e você podemos esperar algo de bom do Senhor. Mais do que isso, o Senhor, Ele é a nossa esperança. Tudo nós esperamos dEle. Tudo nós esperamos nele e cremos nele, queremos dEle, buscamos nele. Nós não duvidamos dEle. Nós cremos.
Não seja desesperado, tenha paciência. Não seja incrédulo, tenha fé em Deus. Tenha fé nele. Fé. E a terceira coisa que você tem que lutar, que está no texto onde nós lemos, é quando nós continuamos lendo o texto, presta atenção. O homem de ânimo dobre, esse que não tem fé, esse que é incrédulo, né? Que um dia ele pensa uma coisa, outro dia ele não pensa mais, um dia ele acredita, no outro ele já não acredita mais. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol como ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Olha só, presta atenção numa coisa. Nem o pobre tem que ser apegado à sua pobreza e se desesperar por causa disso. E nem o rico tem que ser apegado aos seus bens e achar que ele está livre de tudo por causa disso. É como eu disse para você, a nossa confiança e a nossa esperança está no Senhor. Mas presta atenção no como continua aqui, para nós vermos a terceira coisa que nós temos que lutar. Porque sai o sol, olha só aqui no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A terceira coisa que nós temos que vencer, a terceira luta que nós temos é contra a tentação. Meu querido, uma coisa é a provação, outra coisa é a tentação. Você e eu vamos passar tanto por provações como por tentações. Tanto por um como pela outra. Mas há uma diferença entre provação e tentação. A provação é quando alguém te coloca à prova. É quando a sua vida está sendo provada. É quando você aprendeu algo ou foi te ensinado algo, né, falando espiritualmente, falando das coisas de Deus. É quando Deus já te ensinou algo na sua vida, Ele já trouxe palavras para você, Ele já trouxe lições na sua vida, Ele te ensinou, e agora Ele vai te provar naquilo que você foi ensinado. Isso é provação. Provação é Deus que faz na sua vida, é Deus que permite em você. A tentação, ela é diferente. A tentação, ela não tem a ver com as lições ou com aquilo que você aprendeu de Deus ou com a palavra de Deus na sua vida, não. A tentação, ela tem uma outra fonte. A fonte que tem a tentação é o que está falando nos próximos versículos. Presta atenção nisso, ó, que isso é muito importante para você. Ó. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, veja que é diferente. Ele suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha só o que fala aqui, ó. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Essa tentação aí que talvez você tenha, que certamente tem alguma na sua vida, assim como tem na minha, essa tentação não vem de Deus. Não é Deus que te tenta para você cair. Deus te prova, é diferente. A provação de Deus é em algo que você já aprendeu dele, na palavra dele, para que você seja aprovado. A tentação não é para te aprovar, a tentação é para te derrubar. E não é Deus que tenta te derrubar. Não é Deus. Pelo contrário, na provação, quando você não passa na provação, quando você reprova, porque numa provação você é aprovado ou reprovado. Quando você reprova na provação de Deus, Ele vai te preparar, Ele vai te ensinar, para que você, numa próxima oportunidade, Ele vai fazer com que você passe novamente na mesma prova ou numa prova semelhante,
para que aí então você seja aprovado. A prova, ela vem para te aperfeiçoar. A tentação, ela vem para te derrubar. A tentação é para te derrubar. Só que, muitas vezes, no meio da prova, Deus permite que a tentação venha. Não é Ele que te tenta, mas Ele permite, para ver como que você vai reagir diante da tentação. Da onde que vem a tentação, então? Então, talvez você me pergunte assim, então a tentação não vem de Deus, então a tentação vem do diabo. Não é bem assim que a palavra diz. Presta atenção no que continua dizendo aqui, ó. Porque muitas vezes a gente pensa assim, é o diabo, o diabo. Nem sempre, olha só. Olha só o que fala a palavra de Deus. Ó. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha só. Está dizendo então que a tentação, ela não é algo gerado de fora para dentro, ela é algo gerado de dentro para fora. Deixa eu te explicar isso. Na verdade, você é tentado por uma tentação que está dentro de você. Mas pastor, a Bíblia fala que o diabo é chamado de o tentador. Sim, mas veja só como que ele trabalha na nossa vida. Veja só. Ele trabalha segundo a tentação que há dentro de você. E como que eu te provo isso? Presta atenção. Eu não tenho vício de cigarro ou vício de bebida alcoólica. Eu não tenho isso. Graças a Deus. Se você pegar um copo de cerveja ou um copo de bebida alcoólica e colocar aqui perto de mim e eu estiver sozinho na sala, perto daquele copo ali de bebida, em mim aquilo não vai gerar nada, sentimento algum. Por quê? Porque eu não tenho tentação quanto aquilo. Não foi gerado dentro de mim nada, nenhum sentimento quanto aquela bebida alcoólica. Como aquele que tem pelo cigarro. Se você colocar um cigarro e deixar perto de mim, não vai gerar nada. Mas pegue um cigarro e deixe perto de uma pessoa que está tentando parar de fumar. Não vai ser uma luta dentro dela para ela resistir de pegar aquele cigarro e fumar? Pega um copo de bebida alcoólica e deixa perto de quem está querendo parar de beber. Deixa ele sozinho ali com aquele copo, com aquela bebida alcoólica. Não vai ser uma luta dentro dele para ele resistir àquilo. Talvez dentro de mim, que não tenho aquela tentação dentro de mim, não vai gerar nada, não vai acontecer nada. Mas dentro de alguém que já tem aquilo dentro dele, é gerado. O que o diabo faz, meu irmão? O diabo ele não gera dentro de você a tentação, mas ele te oferece, ele te tenta naquilo que você já tem. Presta atenção no que é viciado em droga, no que é viciado, né, em coisas erradas, em drogas ilícitas. Quando ele fala assim, eu vou parar, eu não quero mais essa vida. A hora que ele fala, ele toma essa decisão, de repente bate na porta dele e chama ele para sair. De repente alguém chega, que nunca acontece, de oferecer de graça, né? Vai e oferece aquela droga de graça para ele. É a mesma coisa do camarada que está querendo parar de beber, né? Eu já tive exemplos de pessoas que estão lutando contra a bebida, e quando eles estão lutando, passa pessoas na rua e até vai buscar a bebida para o camarada, para trazer na casa dele. Esse é o papel do diabo. O diabo ele promove isso nas pessoas. O diabo ele dá aquilo que as pessoas têm de tentação dentro delas. Muitas tentações já estão dentro de nós. Olha, tem muita coisa que já está aqui dentro. Como tem aquela pessoa que já tem uma tendência maior para certas coisas, porque ela já tem aquilo dentro dela. Uns é a bebida, outros cigarro, outros drogas, outros, né, é a pornografia. Eu estava vendo uma matéria nesses dias que está do coronavírus, que as pessoas estão dentro de casa, né, que as pessoas estão mais presas, né,
Tem uma matéria que os sites pornográficos aumentaram as suas visualizações, porque as pessoas ficam em casa e aumentaram as suas visualizações. Você sabia que tem pessoas que são viciadas nisso? É uma tentação que está dentro dela, é mais forte do que ela. Isso acaba com casamentos, isso acaba com relacionamentos. Tem pessoas que são viciadas em comida. Eu já trabalhei com pessoas que eu ia, quando trabalhei viajando fora, a gente ia jantar em um restaurante, a gente sentava na mesa para jantar, acabava de chegar no restaurante e sentava para jantar. A pessoa olhava para mim e perguntava: onde que nós vamos tomar café amanhã? Onde que nós vamos almoçar amanhã? Parece que a preocupação dela era isso, era aquilo, ela estava presa. Se por um acaso falasse assim, hoje o almoço vai ter que passar, não vai dar para almoçar, era a morte, parava ali. Né? Viciada. Tem pessoas que são viciadas. Você quer ver outra coisa nos nossos dias? Hoje em dia tem pessoas que são viciadas em exercícios físicos, viciadas em academias, viciadas em estéticas, viciadas em beleza. Pessoas viciadas, aquilo está dentro dela e toma conta da vida dela. Tem pessoas viciadas no mundo que se diz aí pet, com animais, pessoas viciadas com animais de estimação. Tem pessoas viciadas em muitas coisas, viciadas em internet. Os vícios estão dentro de nós, Cada um tem a sua luta. Todos nós lutamos, meu irmão. Não pense você que tem alguém que não tem luta com isso. Todos nós temos que vencer a tentação. Essa é a terceira coisa que nós temos que vencer, é a tentação. Nós temos que vencer a tentação. Não se entregue ao desespero. Tenha fé, não seja incrédulo e lute contra as tentações. Esse é o segredo de todo homem que busca Deus, todo homem que quer ser vitorioso com Deus. Irmão, tentação todos nós temos, todos nós lutamos, cada um tem a sua luta. Né? Você quer ver comigo uma dificuldade que eu tenho que parece que é uma coisa boba? Né? Deixa eu instalar um jogo no meu celular. Se eu não vigiar, eu passo horas ali naquele jogo. Eu passo um tempão ali parado, perdendo meu tempo diante daquilo. E eu tenho que lutar contra isso. Né? Minha esposa me cobra lá, me rege com vara de ferro. Né? Mas é bom. Nesses momentos é bom que as pessoas estejam ao nosso lado. Meu irmão, tem lutas que não são fáceis e a tentação é uma delas. Talvez você olhe para as pessoas que estão envolvidas com drogas, né, e às vezes nós até discriminamos, colocamos à margem da sociedade. Mas e a minha e a sua tentação? E as nossas mazelas? E as nossas dificuldades? E o que nós temos que lutar também para deixar de lado, porque nos atrapalha, nos afasta de Deus, nos afasta do Senhor Jesus Cristo, toma conta de nós, nos escraviza. Irmão, tem uma coisa que eu aprendi: tudo o que escraviza o homem é pecado. Assim como o pecado escraviza o homem, tudo o que escraviza o homem é pecado. Se você está sendo escravo de alguma coisa, meu querido, é pecado. É pecado. Não se deixe viciar. Vença as tentações, peça a Deus ajuda. Jesus, na sua oração que Ele ensinou a todos nós, tem uma parte da oração que Ele diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E saiba você que até Jesus foi tentado, porque a tentação, você lembra que eu falei para você que existem tentações que já estão dentro de nós? Tem tentações que já estão aqui dentro de nós. Mas tem tentações, meu querido, que elas vêm pelas circunstâncias da vida. Você quer ver uma? Aconteceu com Jesus. Jesus, ele estava no deserto jejuando, 40 dias, olha só, 40 dias jejuando. Quando passa os 40 dias jejuando, fala lá em Marcos capítulo 4, ele teve fome. Teve fome. Quando ele teve fome,
o diabo veio e o tentou. Olha que interessante. Jesus estava 40 dias lá. Jesus já estava 40 dias. Por que o diabo não chegou antes? Porque antes, a Bíblia não relata que ele teve fome. Mas no dia que ele teve fome, o diabo chegou para tentá-lo. Você percebe que a fome estava em Jesus? O diabo então vem com uma tentação segundo aquilo que já estava dentro de Jesus Cristo. Era a fome. E o que o diabo deu? O diabo consegue matar a fome? O diabo deu aquilo que Jesus precisava? Não. Mas o diabo o tentou. Como? O diabo vai, pega uma pedra e diz para Jesus Cristo: se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Transforma essa pedra em pão. Perceba a tentação como é. Perceba. Jesus teve fome. Quando ele teve fome, o diabo chega com uma oferta. Só que a oferta que o diabo chega não é a solução para aquilo. Não é aquilo que vai saciar aquela fome. A oferta que o diabo chega é algo que não pode saciar a fome, porque o diabo não chegou com um pão para Jesus Cristo, o diabo chegou com uma pedra. E o diabo diz assim, transforma essa pedra em pão. Aí eu entendo uma coisa, e eu quero que você entenda isso também. Meu querido, o diabo ele é o tentador, ele chega para te tentar, mas o que ele oferece não te sacia. Sabe por quê? Porque ele não chega com pão para te saciar, ele chega com uma pedra. O problema é que você pega essa pedra e transforma em pão. Você pega a pedra que o diabo oferece e transforma no pão da sua vida. Quantas pessoas que não estão vivendo de pedra ao invés de pão? Porque só existe um pão que a Bíblia diz, que é o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo disse assim, que nós devemos comer da carne dele, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós devemos buscar a ele, nos alimentar dele, que é a palavra, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos alimentar de Cristo, nos encher dele, nos saciar dele. Você quer vencer as tentações? Você tem que começar a se encher de Jesus Cristo. Presta atenção, toda vez que uma tentação chega para você, é porque dentro de você tem uma fome. Toda vez que a tentação chega para bater dentro de você, é porque dentro de você tem uma fome. A única forma de você vencer essa tentação é se você se alimentar de pão, ao invés de pedra. Porque o que o diabo te oferece não é pão, é pedra. Presta atenção. Não te sacia. A pessoa que ela fuma hoje, amanhã ela vai fumar de novo. Sabe por quê? Porque o cigarro nunca vai saciar ela. A pessoa que ela bebe hoje, ela quer beber amanhã, ela quer beber depois, ela quer se entregar à bebida. Sabe por quê? A bebida nunca vai saciá-la. A pessoa que usa droga, ela acaba de usar droga, ela entra num estado ali, muitas vezes, de depressão, quando passa aquela euforia. Mas no outro dia ela vai procurar de novo, sabe por quê? Porque não pôde saciá-la. Logo sai, logo passa aquele efeito, logo some. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você se encher do Espírito Santo de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, você vai conseguir vencer com as tentações. Sabe por que tem muito cristão caindo em tentação? Porque ele tem extinguido o Espírito. Ele tem apagado o Espírito Santo de Deus dentro dele. Meu querido, você quer vencer tentação? Oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Se apega com Jesus Cristo. Essa é uma luta minha e sua. Sabe quem vai vencer as tentações? Eu e você. Jesus, quando Caim ofereceu uma oferta a Deus que não agradou a Deus, ele ficou com ciúmes do irmão dele, Abel, que tinha oferecido e Deus tinha se agradado. Mas Deus vem falar com Caim. E Deus fala assim para Caim: Caim, se você não proceder bem, você também não será aceito. Mas olha, o pecado jaz à porta.
Cabe a você resisti-lo, dominá-lo. Não se entregue, meu querido. Não se entregue, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Começa a lutar. Eu não estou falando aqui que é fácil, eu estou falando aqui de luta. Eu não falei aqui que são 3 coisas simples que nós devemos fazer na nossa vida para que nós possamos vencer e caminhar com Deus. Eu estou falando de 3 atitudes que nós devemos tomar, 3 coisas que nós devemos resistir com luta. Nós devemos lutar, meu querido. Nós devemos lutar contra a tentação. Nós devemos lutar contra a incredulidade. Todo dia que vem de manhã, que você acorda, que vem aquele pensamento assim, será, você fala assim, será não, vai ser, porque eu creio em Jesus. Você tem que lutar contra o desespero. A hora que o desespero bater a porta, você tem que pensar assim, vai passar. Meu Deus não vai me deixar morrer nessa luta, vai passar. Eu creio, veja que uma coisa se junta a outra, uma coisa se intercala a outra. Você tem que ter paciência, você tem que ter fé, você tem que lutar contra as tentações, acreditando que vai passar, que vai dar certo, que você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Mas luta não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Você vê o joguinho no celular lá e você não entrar nele e não jogar, não é fácil. Não é fácil você ver a bebida e você não tomar, você que tem um vício. Não é fácil você que tem um vício do cigarro, você não fumar. Não é fácil você que tem um vício da pornografia. Nesses nossos dias que você abre qualquer coisa da internet, ou você entra no Facebook, ou no Instagram, não é fácil você vencer a pornografia, não é fácil, mas você tem que lutar. Se arme. Arme a sua volta. Chame as pessoas para lutar junto com você, chame aquelas pessoas que te amam para te ajudar. Se apega em Jesus Cristo, no Espírito Santo, que Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Não é à toa, como eu já falei aqui, que Jesus disse assim, na oração. Na oração Jesus disse assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Peça para Deus. Se apega nele, não duvide e tenha paciência que você vai vencer. Amém? Que essa palavra de Tiago aqui, que essa meditação aqui nesses primeiros versículos do livro de Tiago, fique gravada aí no seu coração. Amém? Fique gravada aí dentro de você, sabendo de uma coisa. Olha só como continua falando aqui o texto, Depois, havendo a concupiscência concebido da luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, olha só o que fala agora. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda. Tudo que é bom vem do alto, meu querido, tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom para a sua vida vem de Deus. O homem não pode te dar nada de bom. As pessoas, por melhores que elas sejam, são limitadas. O seu braço, na sua força, você não vai vencer. Você tem que se apegar com ele. Lembra de uma coisa, você tem que vencer. Você tem que vencer o desespero. Você tem que vencer a incredulidade. E você tem que vencer a tentação. Vamos fazer o sentido inverso agora? Para você vencer a tentação, você não pode duvidar de Deus, você tem que ter fé. E você tem que ter paciência, porque não é de um dia para o outro, é uma luta. Luta, meu irmão, é hoje, é agora, é daqui a pouco, é amanhã, é depois. Um dia ela te passa uma rasteira, outro dia você vai e pisa em cima dela e continua caminhando. Não se entrega. Não acabou, não se entrega. Eu costumo dizer para as pessoas aqui da congregação, da igreja nossa, aqui eu costumo dizer uma coisa, que é um dia específico para a sua vitória, para a sua vida, para você. E o dia mais importante da sua vida é o dia que se chama hoje. Hoje é seu dia. Hoje é seu dia. Não importa, o importante é agora. O que define a sua vida para a eternidade é daqui para frente, meu querido. É daqui para frente.
Comece de novo, recomece, não desista. Vença a tentação com fé em Deus e paciência. Amém? Que essa palavra fique guardada aí no seu coração. Medite nessa palavra de Tiago, né, em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 17 aí na sua casa, né? E guarda essa palavra com você no seu coração. Entenda isso, saiba disso, né? Não coloque mais a culpa em Deus das suas tentações. Não coloque a culpa também no diabo das suas tentações. Saiba que isso é uma luta sua, dentro de você. E você pode vencer. Com a ajuda de Deus, com fé em Deus, acreditando nele e com paciência. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus.